Christian Metz foi um teórico do cinema francês, nascido em 1931, conhecido por ser pioneiro em aplicar a teoria da semiologia do linguista Ferdinand de Saussure no cinema. Usou também a psicologia de Freud e a teoria do espelho de Lacan aplicada ao cinema. A razão pela qual o filme é popular como forma de arte é devido à sua habilidade de representar uma reflexão imperfeita da vida cotidiana, bem como um método para explorar a fantasia inconsciente. Nas suas teorias, Metz discute a respeito de dois fenômenos do saber do sujeito, a situação fílmica e a situação onírica. A primeira diferença é que o sonhador não sabe que está sonhando, mas o espectador sabe que está no cinema. Ambos propõem uma impressão de realidade, porém a ilusão é exclusiva dos sonhos. Essas situações se aproximam em ocasiões de intensa participação afetiva do espectador a partir do encontro da personalidade dele com a ficção do filme e a transferência perceptiva, com breves instantes em que o espectador pode vir a embaralhar essas situações. As atitudes desse público considerado infantil ou exuberante se encontram num estado próximo ao do sonambulismo. Pode-se definir que esse comportamento motriz é desencadeado pelo sono, contribuindo com a metapsicologia do estado fílmico, mas que já encontra seus limites, visto que o público entusiasta é despertado pelos seus atos e o sonâmbulo não. Metz diz: não é certo que o sonâmbulo sonhe, enquanto que o espectador que entra em ação de queda no sono é ao mesmo tempo uma queda no sonho. Sabe-se que o sonho que escapa à prova da realidade não escapa de modo algum à consciência. Esses mecanismos metapsicológicos são evidentemente complexos. O desígnio inteiramente onírico, a ilusão da realidade total, pressupõe um sono profundo no sentido de que acaba de ser definido. Cada flexão de pleno exercício de transferência perspectiva corresponde a um enfraquecimento do sono a um certo modo ou certo grau de despertar. Na nossa perspectiva, se pode enunciar assim: o grau de ilusão de realidade é inversamente proporcional ao da vigilância. Essa formulação talvez ajudará a compreender melhor o estado fílmico, colocando-o perante ao estado onírico, com uma complexa mistura de afinidade e diferença. O estado fílmico, como o induzem os filmes tradicionais ficção, assinala-se por uma tendência geral abaixo da vigilância, por um começo de sono e sonho, e é recorrente quando não se dorme o suficiente. Independentemente do conteúdo, um passo mais abaixo da vigilância são os regimes especiais de percepção fílmica. Intervêm de maneira mais fugitiva, mais episódica. Avançam um pouco mais em direção à ilusão verdadeira, se nunca atingirem durante o breve instante de um atordoamento mental. Acontece que o espectador sabe quando está no cinema, e o sonhador quase nunca sabe quando sonha. O estado fílmico e o estado onírico tendem a juntar-se quando o espectador começa a adormecer, ou quando o sonhador começa a despertar. O espectador não sabe inteiramente que está no cinema. O inverso também acontece. O sonhador, até certo ponto, sabe que sonha, já que nos estados intermediários entre a vigília e o sono, geralmente no começo e no final da noite, quando não se está com sono profundo, pensamos, não passa de um sonho, ou estou apenas sonhando. Esses pensamentos podem facilmente se integrar no sonho, fazendo parte ou criando um novo sonho. Sendo assim, nessas aberturas que o estado fílmico e onírico se juntam. Freud diz que, em princípio, o eu deseja dormir e, caso necessário, sonhar. Quando um desejo surge do inconsciente, o sonho vem como uma solução que possa saciar e, ao mesmo tempo, evitar que acordemos. Porém, a instância do subconsciente, responsável pela proibição, também está ativa e pronta para ser usada durante o sono. O inconsciente nunca dorme verdadeiramente, e o sono é uma forma de economia que afeta o consciente e o pré-consciente. A vigilância de uma das instâncias de quem dorme, que permite que a outra sonhe, geralmente forma parte da censura, que chega a marcar os sonhos mais profundos, que é quando a impressão de sonhar é nula. Mas pode acontecer também da censura vir a interromper o sono em diversos graus. Por exemplo, quando o sonho provoca muito medo e a censura, a princípio, não consegue suavizar seu conteúdo, sua segunda intervenção será fazer o sonho parar
e, consequentemente, o sono também. Assim, alguns pesadelos nos despertam e alguns sonhos muito agradáveis também. Algumas insônias são consequências do nosso medo de voltar a ter pesadelos, pois, sem saber, preferimos renunciar a dormir do que tê-los novamente. Com um grau pequeno de violência interna, há um grau pequeno de despertar. É o mesmo processo responsável pelos diversos regimes de consciência em que a pessoa está adormecida para sonhar, mas suficientemente desperta para que possa adivinhar que não passa de um sonho, se aproximando assim de uma situação fílmica muito comum, ou ainda quando exerce influência sobre o próprio sonho, fazendo com que a experiência seja mais satisfatória ou menos assustadora, como um filme com versões alternativas. Essas situações diferentes apresentam um ponto em comum. Dependem da intervenção do inconsciente, pois é ele que desperta a instância que dorme, o pré-consciente. A consciência dorme apenas quando o sono não tem sonhos, já que mesmo quando estamos no sono profundo, o consciente está trabalhando. O sono realmente profundo, que quase não existe, seria um regime psíquico no qual todas as instâncias dormem. Em um sentido relativo e prático, um sono profundo é quando o sonho não tem consciência alguma de que é sonho, e quando o sono não tem sonho nenhum. São os dois casos que dizemos que se dorme completamente, ou simplesmente que se dorme, e correspondem ao grau máximo de sono que o aparelho psíquico é capaz no seu funcionamento normal. A confusão onírica e sonolenta entre filme e realidade, muito longe da sua efetivação, tende talvez a adquirir um pouco de consistência. Para isso, são necessárias outras condições espetaculares da assistência vociferante. O espectador adulto, membro de um grupo social em que assiste filme sentado e em silêncio. O espectador em uma outra espécie de indígena, que não é criança nem boa criança, não se encontra de modo nenhum ao abrigo. Se o filme o tocar profundamente, se estiver em estado de fadiga, de turbulência efetiva e etc. Desses certos instantes de oscilação mental, cuja experiência cada um possui, e que obriga a dar um passo em direção à ilusão verdadeira, ou aproxima de um tipo forte ou mais forte na diegese. Um pouco como nessas espécies de atordoamentos instantâneos e rapidamente reestabelecendo. Nas situações, logo que termina o estado segundo, a breve tontura psíquica, o sujeito tem sentimento, e não é por acaso, de despertar, quando estava mergulhado no estado de sono e sonho. O espectador terá desse modo sonhado um pequeno pedaço do filme. Não que esse pedaço falte a ele ou tenha imaginado, pois tal pedaço figurava realmente a banda, e foi esse pedaço, e não o outro, que o sujeito viu, não viu em sonho. O espectador imóvel e mudo, tal como descreve nossa cultura, não tem oportunidade de sacudir seu sonho nascente, como se tira o pó de uma peça de roupa, e é sem dúvidas por isso que leva a transferência perspectiva, um pouco mais longe do que os fazem o público que invade a diegese. Haveria nisso matéria para uma tipologia socioanalítica, com diferentes maneiras de assistir uma projeção, podendo supor que o mesmo quanto de energia que serve para eliminar atos e outros para sobreinvestir a percepção, a ter fazer dela um início de alucinação paradoxal. Alucinação, por meio da tendência para confundir níveis de realidade, por meio de uma ligeira flutuação temporária. Paradoxal, porque lhe falta essa característica da verdadeira alucinação, reprodução integralmente endógena. Há uma diferença entre a intenção fílmica e a intenção onírica, do sonho, e ela se estabelece quando a intenção fílmica se mantém como uma percepção real, não sendo reduzida a um processo psíquico interno. O filme projeta ações e imagens que representam um mundo diegético capaz de alcançar outros espectadores. Enquanto isso, a produção do sonho consiste em uma série de operações que permanecem do início ao fim dentro do aparato psíquico, não atingindo ninguém a não ser o próprio sujeito do sono. E ao contrário da percepção fílmica, a percepção onírica não envolve nenhum estímulo para que aconteça. Em contrapartida, o coeficiente de ilusão é mais forte no sonho, isso porque a ilusão é mais profunda, mais neutralizada pelo indivíduo desde que a constatação do "é apenas um sonho" surgiu. Ou seja, a pessoa acredita no sonho de forma que o torna menos verdadeiro.
A ilusão diegética de um filme também possui uma variação dessa constatação. É apenas um filme, cujo uso é difícil de aplicar pela razão de que a ilusão fílmica é uma forma de ilusão que o sujeito adere mesmo que não esteja dormindo, e ele mesmo tem conhecimento disso. O filme, porém, não é tão seguro quanto o sonho, pois apesar de sua tentativa de saciar desejos, não é uma alucinação. Ele precisa se sustentar em percepções reais, como imagens e sons do exterior, que são impostas ao sujeito que é incapaz de moldá-los da forma como quer, explicando por que o espectador do filme, que não está dormindo, é incapaz de uma alucinação completa, mesmo que o filme tente agitar fortemente seus desejos. O sonho, por sua vez, é desprovido desses materiais, e por isso nunca se chocam com a realidade, se tornando um filme criado pelo sujeito para o seu próprio desejo. E então, como forma do filme saciar afetivamente a pessoa, ele tenta nutrir o fluxo fantasioso do sujeito com material do exterior para o interior, elevando a figura do seu desejo. O espectador mantém com o filme uma relação de objeto, sendo ele bom ou mau, sendo suscetível a ser induzido a reações de frustração e agressividade dependendo da narrativa do filme. É assim que praticamos os juízos de valor e os dividimos como algo que gostamos e os que não gostamos, confirmando o parentesco do filme de ficção e fantasia através dessas vívidas reações e da existência do desprazer fílmico. Desprazer esse que pode surgir pela parte do ID quando este está insuficientemente satisfeito pela diegese do filme, o fazendo parecer uma obra ordinária ou entediante. A agressividade contra o filme, tomada pela consciência como algo que não gostou e, portanto, um objeto, pode resultar em uma intensa satisfação do ID quando o ego e superego entram em conflito, como acontece com filmes que são de mau gosto. Filmes que vão longe demais, são exagerados, sádicos. Enfim, para o sujeito gostar do filme, é necessário que a diegese satisfaça as fantasias conscientes e inconscientes para o permitir ter uma certa satisfação instintiva, e este precisa estar dentro do limite onde não exceda o ponto onde a ansiedade e a rejeição, que são as defesas do espectador, sejam ativadas e façam com que ele tenha antipatia pela obra. Algumas pessoas podem não gostar de certos filmes de ficção, seja porque não imaginavam o herói da mesma forma que tinha em sua percepção, ou porque o filme termina em um final ruim, ou quando o enredo não segue o caminho que esperava. Enfim, alguns intelectuais afirmam que as características do filme que nos são apresentadas fazem parte de sua estrutura e não devem servir como critério de avaliação. No entanto, a maioria das conversas sobre filmes se mantém com o sujeito afirmando que não gostou dele porque é triste demais, ou muito inquietante, ou porque não teve nenhum final satisfatório. Isso acontece muito com adaptações literárias que são feitas até hoje por Hollywood. Quando o sujeito lê um livro, por exemplo, ele cria imagens mentais que recriam as situações apresentadas na narrativa. Só que quando este livro é adaptado ao cinema, a pessoa se sente decepcionada, pois não consegue identificar as imagens mentais que criou sendo interpretadas de outra forma na tela. No fim, as imagens mentais que vão para o filme acabam sendo de outra pessoa que imaginou a fantasia de forma completamente diferente. Trazendo como gancho da primeira parte do segundo capítulo, em que Metz termina abordando o que é responsável pelo nosso desprazer fílmico, ele faz uma relação com as fantasias decepcionantes. Elas são exatamente o que o nome apresenta. Basicamente, abordam que algumas pessoas podem não gostar de certos filmes, por conta do desejo frustrado sobre o enredo ou qualquer coisa que as decepcione em relação à obra. Ele aborda sobre a alucinação, que acaba sendo mais satisfatória que a percepção real do filme. Ele diz que o filme de ficção não é tão seguro quanto o sonho, pois, mesmo que ele sacie os nossos desejos, ele não é uma alucinação. O filme se sustenta em percepções reais, as quais são apenas impostas ao espectador, sem que ele possa moldá-las. Isso explica porque ele é incapaz de entrar em uma alucinação completa como no sonho, que é algo desprovido de materiais e criado exclusivamente pela mente do sujeito, através do seu desejo e sem se chocar com a realidade. Metz traz então Freud como análise de ordem de realidade, em que ele trata o sonho como uma psicose alucinatória de desejo.
Isso significa que algo pode ser alucinado no sonho se sua presença for desejada. Ele compara isso com um filme diegético, o qual pode agradar ou desagradar o espectador, pois pertence à ordem de realidade, diferente do sonho, que tem um caráter mais prazeroso. Sendo assim, ele traz à tona o conceito da regressão, que se relaciona com a realidade. A regressão é a própria impressão da realidade, que é a possibilidade de algum tipo de saciamento afetivo por meio da diegese. Isso pressupõe o começo da regressão, onde essa impressão faz com que se perceba como verdadeiro e exterior o conteúdo da diegese, ao invés de apenas imagens e sons puramente pertencentes à tela. Como próximo ponto, ele traz a questão do sono acordado. Nesse aspecto, podemos perceber que a situação fílmica nos inibe motoramente, gerando uma espécie de sono em miniatura, um sono acordado. Todo o ambiente se projeta para isso, a escuridão da sala, ficar relativamente imóvel no assento e se conduzir como um espectador pela duração da projeção. Assim, todo o processo impede uma condução motora normal, mesmo nos casos do filme instigar essa resposta. O espectador é então fisgado pelo estado fílmico, como se entrasse em transe e ao sair da sessão na escuridão, para o lado de fora, tivesse acabado de acordar. Como aprofundamento do estado fílmico, temos um pequeno grau de incorporação de certas condições do sono, como uma variação do estado de vigília, que é caracterizado pelo mau sono, como permanecer acordado durante a noite, mas não tão distante do sono. A energia psíquica que seria dissipada em outras circunstâncias da vigília é conservada no caso do espectador do cinema. Nesse caso, ela seguiria outra forma de dissipação através do prazer. O filme, oferecendo essa rica nutrição de percepção exterior, não é capaz de completar a regressão. Ela acaba sendo obstruída, se tornando uma semi-regressão. Para finalizar, ele diz que o cinema diegético, como instituição, não funciona se o espectador não é capaz de adotar o regime especial da percepção. Mas a indústria de filmes, que tem repercussões contínuas no efeito psíquico, torna trabalhos possíveis pela oferta da satisfação contínua. Com isso, o filme produz uma impressão de realidade muito mais verdadeira que outras obras ficcionais.